E se o Espírito Santo te mandasse você ir agora no meio da rua e gritar: Jesus Cristo, eu te amo, você faria ou você pestanejaria pra ir? Você ficaria procrastinando: depois eu vou, não vou, O que você faria? Fala, meus amigos, beleza? Eu espero que sim. Meu nome é Cauã Geraldo e esse aqui é o canal Cauã Geraldo, mas não é sobre mim, é sobre Cristo, então não tem a ver com sobre mim. Mas enfim, pega a sua Bíblia aí que nós vamos começar aqui, vamos direto ao ponto. Pega a sua Bíblia de papel, grifa aí já. A palavra de hoje é lá em Hebreus 3, do 7 ao 8. Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureças o coração, como fizeram na rebelião. Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Logo depois da saída dos israelitas do Egito, eles caminhavam, eles viram milagres, eles viam o chinelo crescendo, eles viam maná caindo do céu, eles viram a nuvem de fogo, eles viram o mar se abrindo, mas mesmo assim eles colocaram Deus à prova. O coração dos judeus vivia se desviando do Senhor, direto eles faziam merda, aí ia lá, Deus repreendia, eles iam lá e se arrependia. Os corações deles viviam se desviando do caminho do Senhor e eles não reconheciam o caminho por não querer ouvir a voz de Deus, que às vezes viam como pelos profetas, como era lá atrás, aí foi Moisés, até Noé, né, também, que Noé anunciou. E apesar disso tudo, Deus mandou eles conquistar a terra. Então vai Josué, vai um monte de cara pra terra e eles já tiveram esse caminho foi do Egito até a terra prometida. Quando já entraram na terra prometida, eles entraram lá e viram que tinha gigantes lá, por mais que a terra era boa, eles viram que provavelmente seria difícil conquistar na lógica humana, né? E eles ficaram assim, vai ser difícil, né? Então eles chegaram para Moisés e falaram: isso que é difícil, nós não vamos conseguir. Com isso, Deus ele fica irado, né? Fala assim: estão duvidando de mim, né? Então volta pro Egito, você vai ficar mais 40 anos. Eu acho que ele não falou assim, né? Por causa de não ouvir a voz de Deus, e Deus falou: entra lá e conquista. Eles duvidaram, eles ficaram 40 anos rodando no Egito. Não lembro quem foi que me falou. Falou que o caminho do Egito até a terra prometida era de uns 8 dias. Eles ficaram 40 anos rodando em círculos praticamente. E por essa razão eles tiveram acesso negado naquele momento para a terra prometida. Ou seja, por não ouvir a voz de Deus, eles tiveram por 40 anos o acesso negado, andando em volta, em círculos, por causa de não ouvir a voz de Deus. Deus mandando: vai e faz. Eles ficaram assim: mas e se não for de Deus, né? E se Deus tá provando a gente, tá ligado? Deus, ele é o mesmo e não muda. Ou seja, não ponha ele à prova, não faça que nem a rebelião. Se ele mandar, mano, não endureça o coração, vá lá e faz. Não faça que nem os corações dos israelitas que duvidaram da palavra de Deus. Paulo escreveu uma carta que essa carta adverte em seguida, né? Que é lá em Hebreus 12 ao 13 que diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Primeiramente, para vocês não terem um coração endurecido, cuidado para que não tenham um coração perverso e incrédulo. Ou seja, cuidado para que vocês deixem de crer em Cristo, deixem de crer em Deus, e também cuidado para que vocês não tenham um coração perverso. Ou seja, a maldade, ela vem do nosso coração, vem de nós, mas cabe a nós lutar contra ela para que essa maldade não saia de nós, saca? Por mais que a gente tenha maldade em nós temos o Espírito Santo, né? Mas por mais que a gente tenha maldade que é da nossa carne, nós temos que tomar cuidado para que essa maldade não se perpetue e não saia de nós, que isso pode afastar do Deus vivo, como Paulo diz. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, encorajem seus irmãos a lutar contra a carne, a lutar contra esse mundo, lutar contra tudo, para que não endureçamos o coração. É como eu tô fazendo, para que vocês não endureçam o coração. Aqui Paulo tá falando: tenham cuidado com seus irmãos, para que eles não endureçam o coração. Encorajem eles todo dia, encorajem ele hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, nós ficarmos enganados, iludidos com o pecado, também pode ocasionar um coração endurecido. Às vezes nós temos um pecado de estimação, às vezes pornografia, às vezes pecados que nós não consideramos pecados, às vezes que esse pecado de estimação, às vezes um pecadinho, é só um pecadinho. Tenha cuidado para que isso
não nos engane. Aqui Paulo diz, cuidado para que não seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana. Ou seja, a Bíblia também não faz distinção de pecado. Todo pecado é pecado. Não tem um pecadinho ou um pecadão, ou um pecado que é menor do que o outro. Não, tudo é pecado. Ou seja, qualquer pecado, seja um pecado de muito grande, tipo um roubo, ou um pecado de adultério, sabe? De adultério eu falo, tipo assim, de você olhar pra pessoa e pensar besteira na cabeça. Esse pecado também pode enganar. Então, ou seja, todo pecado, cuidado para que não seja endurecido pelo engano do pecado. Todo pecado engana de uma forma que não tenha um coração perverso, de forma que se afaste do amor de Deus, que se possa se afastar de Deus. Com esse coração aqui, o que eu posso fazer com ele? Nada. Mas esse daqui, eu posso moldar ele? Tipo, eu posso moldar esse, certo? Posso fazer um meio coração sobre eu dobrar. Eu posso moldar ele segundo a minha vontade. Você acha que qual desses dois corações o Espírito Santo ia preferir? Um coração duro, aonde ele não consegue fazer nada, ou um coração onde ele possa moldar, um coração onde ele possa fazer segundo a vontade dele? Ele nos chama para ter um coração mole, um coração maleável, que está disposta a fazer tudo segundo a vontade dele. Com isso, nós entendemos que Deus, ele quer pessoas que estejam abertas e dispostas com todo o entendimento. Muitos querem fazer coisas grandes, conquistar multidões, ter megas igrejas, ter um ministério estrondoso, cantar no Multishow, mas não respondem aos pequenos estímulos do Espírito Santo. Às vezes, o Espírito Santo dá pequenos estímulos e você não corresponde a eles. Essa aqui, ele te ensine a ouvir e a confiar até nos pequenos estímulos que ele te dá. Quem foram os que ouviram os sinais e se rebelaram, endurecendo o coração? Foram as mesmas pessoas que Moisés tirou do Egito, e ele se manteve desobediente. Todos os corpos deles ficaram tirados no chão e eles não puderam entrar na terra prometida por causa de uma desobediência lá atrás. Tudo bem que eles obedeceram várias vezes, né? Mas isso aí Deus não releva. Mas eu tô falando que por causa da desobediência, nenhum deles conseguiram alcançar o milagre que foi prometido a eles. Os filhos deles entraram. Não foram eles, os filhos deles entraram na terra prometida. Eles não puderam aguentar e suportar com paciência o que Deus tinha dado. Não puderam simplesmente, tá, se for mentira eu morro, se for verdade eu conseguirei. E não conseguiram pensar nisso. Hebreus 3:19. Vemos assim que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade é ao contrário de crer, ou seja, eles foram incrédulos, eles não estavam acreditando naquilo que Deus estava falando, eles não entraram por causa da sua incredulidade. E é uma coisa que nós vemos muito comum no dia de hoje, né? Por conta de, hoje em dia é muito mais difícil acreditar em Deus. Acho que muito por conta de que a sociedade hoje em dia tem a ciência, e a ciência comprovou várias coisas que vários deuses falavam que fazia, né? Mas, tipo assim, transforma uma população ateísta ou acredita muito mais em espírito do que Deus. Tipo assim, eles acreditam mais que demônios existem do que Deus. Isso, eu acho que a incredulidade hoje em dia é mais forte do que antigamente, mas eles não puderam entrar na terra prometida, não puderam alcançar esse milagre por causa da incredulidade deles. Deus manda Pedro sair do barco, ele andar pelas águas, e Pedro afunda, e Jesus pega e puxa e fala: homem de pouca fé. Por que Pedro afundou? Por olhar as diversidades. Pedro estava andando pelas águas, mas ele olhou as ondas, ele olhou o tamanho das ondas e ele teve pouca fé e afundou. Então Jesus pega e fala: homem de pouca fé, tem você tem sido incrédulo? Tiago 1:6-7 diz: porém, peçam com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Ou seja, se você não está respondendo aos estímulos, peça mais ousadia. Se você não está ouvindo a voz de Deus, peça mais sensibilidade à voz de Deus. Se você não tem fé, peça mais fé. Então, mano, não tem desculpa. Ah, não faço porque eu não ouço. Mano, Deus falava tanto no antigamente, porque hoje ele pararia de falar? Ele continua falando com você, você que não ouve. Deus nunca tá em silêncio. É que às vezes nós nos acostumamos com barulho. Nós vivemos numa sociedade onde, mano, vídeos curtos, mano, toda hora barulho, nos acostumamos tanto com barulho, nós não podemos às vezes nem sair de casa sem um fone de ouvido. Eu tô lutando contra isso também, por mais que, mano, hoje pra mim é mais
mais tranquilo. Antigamente também eu não conseguia sair sem fone. Hoje em dia eu fico e me acostumei, tá ligado? Com silêncio, mas enfim, nos acostumamos tanto com o barulho, sendo que Deus, ele fala no silêncio. Às vezes no silêncio ele tá lá falando conosco, às vezes ele tá falando mais baixo, para que você chegue mais perto dele. Te mostrar agora o poder de Deus. O povo de Israel, ele estava, querendo ou não, profanando o nome de Deus, adorando outros ídolos, adorando outras coisas. E Ezequiel profetiza: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os lavarei e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Mano, peça a ele agora um coração novo, um coração humilde que nem o dele, um coração de carne. Peça a ele um coração manso que nem o dele, um coração que nem o de Cristo. Peça com fé, ou seja, não duvide e creia que ele vai te dar esse coração. Não vou mentir, essa oração é um pouco pesada, né? Porque Deus vai te dar provações pra te moldar, sabe? Como nem aquelas estátuas de gesso, como era feita a estátua, como era feita ela com perfeição que mostrava até ver. Foi batendo. Peça a ele um coração novo, um espírito novo, sabe? Um Espírito Santo, mano. Peça a ele que ele te dará. E é isso. Peça a ele um coração novo. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Não sei se esse vídeo aqui foi impactante. Espero que sim. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se te impactou de alguma forma, se você achou legal, se você não achou legal, comenta aqui embaixo. E vai nos meus vídeos antigos também, assistam eles. E é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Mande para os seus amigos que precisam ouvir isso, que precisam ou ter um coração mole. Tenha um coração mole, família. Um coração mole, molinho. Sei lá porque eu fiz isso, mano. Eu sou meio doido. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo e fique com Deus. Jesus Cristo te ama também. E fui. Até o próximo vídeo. Beijinho pra vocês. É nóis.